A graça e paz, amados, como é que vocês estão? Vocês do Projeto Si, todos aqueles que têm nos acompanhado aqui pela internet, agora, né? Oficialmente, nosso primeiro vídeo, nossa live, vamos dizer assim. Eu optei, na verdade, por fazer esse vídeo gravado por causa de alguns vizinhos que andam com os cachorros agora a esse horário. Mas seja bem-vindo a todos. Para quem não conhece, o Projeto Si é um projeto de capacitação para todos aqueles que querem fazer a obra de Deus. Na verdade, a sigla Si significa casa, igreja e rua. E toda semana nós nos reunimos sexta-feira para capacitação de diversos temas e preparação para os nossos evangelismos que acontece geralmente aos sábados e às quarta-feiras, nossas visitas aos lares. Então, semana passada, para vocês terem uma noção, nós iniciamos um estudo sobre maldições hereditárias. O que a Bíblia diz sobre maldição hereditária? Existe, não existe? E estamos aqui já no primeiro capítulo para entrar nessa próxima, creio que daqui a uma semana, seja ao vivo, presencial ou pela internet, no capítulo 2. Mas hoje eu queria deixar uma mensagem para o seu coração. Uma mensagem decorrente a todas as coisas que estão acontecendo no mundo, em relação ao coronavírus, o medo que o mundo está sentindo em relação ao coronavírus. E, queridos, eu não vim aqui discutir as formas ou não formas de ter fé. Na verdade, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se espera em Deus. Se nós esperamos algo em Deus, nós produzimos fé. Eu não vim aqui julgar quem está de quarentena, quem abriu igreja, quem fechou igreja. Isso não é o objetivo aqui. Nós mesmos tomamos a precaução de não fazermos essa reunião presencial, mas uma reunião online, justamente por algumas precauções de saúde. Mas o que diz a Bíblia em relação à fé? Em relação a uma tempestade que ocorre sobre a nossa vida? Para a gente entender, primeiramente, a tempestade, ela é algo inevitável e imprevisível. Qualquer hora ela pode acontecer. E o interessante é que na palavra, em Mateus capítulo 8, versículo 27, nos conta sobre a primeira tempestade que os discípulos e Jesus passaram. E o interessante é que eu quero ler um versículo que pode marcar a sua vida hoje, nesta noite, e eu creio que avivará a sua fé diante dessas circunstâncias. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 8, versículo 27, assim: quem é este que manda e até o vento e o mar obedece? Vou repetir. Quem é este que manda e até o vento e o mar obedecem? Queridos, é uma frase muito forte, é um versículo muito forte. Nós temos que compreender que, independente das circunstâncias que nós estamos passando, independente das tempestades que nós estamos passando, a palavra de Deus diz que os discípulos passaram por uma tempestade, mas o diferencial deles e o nosso hoje é que eles têm Jesus no barco. Jesus estava naquele barco no meio da tempestade com eles. E a palavra de Deus diz que ele estava dormindo. Aparentemente, para trazer-nos para os nossos dias hoje, como se Jesus não tivesse situado ou se encaixado na situação, não percebeu a situação. Mas a palavra de Deus diz que Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia que ele iria passar pela tempestade junto com os seus discípulos, mas a palavra de Deus diz que ele estava dormindo, porque só dorme aquele que tem um controle sobre todas as coisas, aquele que tem um poder sobre todas as coisas. Porque Jesus, ele não se desespera. Eu e você nos desesperamos diante das circunstâncias, diante das tempestades, mas Jesus, ele não se desespera. Porque Jesus tem um controle sobre a minha, sobre a sua vida e sobre todas as circunstâncias. O interessante é que os discípulos estavam desesperados e eles resolveram chamar aquele que é o único que pode resolver este problema.
Eles acordaram Jesus, indagaram a Jesus, disseram: Jesus, mestre, rabi, o Senhor não se incomoda que nós perecemos? E o interessante é que Jesus fala com eles, faz uma pergunta para eles, diz: por que vocês estão tão alvoroçados? Cadê a fé de vocês? Ele repreende o mar, ele repreende o vento, tudo se acalma. E Jesus, ele indaga a esses discípulos em relação à fé deles, porque a fé tem que ser aquilo que nós esperamos em Deus. E se Jesus está no nosso barco, nós esperamos em Deus que Jesus esteja no controle de todas essas circunstâncias, de toda essa prova, tempestade que nós estamos passando. Por isso, eu quero deixar 3 coisinhas para que a gente avive a nossa fé e que a gente permaneça com a nossa fé firme em Deus. E a primeira o primeiro princípio é que Deus tem o poder sobre qualquer tempestade. Se os ventos e as ondas não preocupam Jesus, então elas não deveriam amedrontar você também. Você não pode ser capaz de mudar a sua própria situação, mas pode escolher confiar fielmente em Deus no meio dela. O segundo princípio que eu quero deixar para você é fixar os olhos em Jesus, ele que tem toda a paz, aquele que leva a paz, aquele que traz a paz, aquele que é o autor da paz, o Deus Shalom. Você está olhando para o tamanho da tempestade ou para Jesus? Está inclinando seus olhos para o Criador ou para as circunstâncias, Então, é apenas focando em Deus que nós podemos saber o fim que Jesus tem sobre a nossa vida para acalmar a tempestade. Tudo aquilo que Jesus traz, o fim sobre toda a situação, principalmente trazendo sabedoria e paz para a nossa vida, para que a gente gerencie a situação. Interessante que todos os homens e mulheres da Bíblia, descritos na Bíblia, eles andaram pelo deserto, os que andaram no deserto, mas nenhum morreu no deserto. Você viu o povo do Egito, ele andou no deserto, Moisés andou no deserto, José andou no deserto, Agar andou no deserto, mas nenhum deles Deus deixou morrer no deserto. Eu creio que Deus não nos deixará morrer no deserto. Deus acalmará essa tempestade. E para que servem as tempestades? As tempestades nos vêm para que a gente possa crer cada vez mais em Deus, para que a gente tenha certeza do operar de Deus sobre a nossa vida. Porque qual é a melhor forma de Deus manifestar o seu poderio sobre a nossa vida? Quando Ele controla as circunstâncias, quando Ele controla a dificuldade que vem sobre a minha e a sua vida. E o último ponto que eu quero que você entenda é que Jesus sempre está no barco. Mas, pastor, nós temos a segunda tempestade que nos fala que Jesus não estava no barco, mas Jesus estava olhando os discípulos dentro do barco. E quando ele viu que os discípulos estavam remando, se fadigando, a palavra de Deus diz que ele desce e vem andando sobre as águas. Ele quebra todas as leis da física, ele quebra o empuxo, a gravidade, e ele vai até os discípulos. E nessa oportunidade de tempestade, é a oportunidade de Deus manifestar um grande poder, não somente nas circunstâncias, mas principalmente na minha e na sua vida. Porque foi no meio da tempestade que Pedro andou sobre as águas. Então eu queria deixar essa palavra para você, para o seu coração, nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Pastor Rafael aqui, do Projeto Si, da Tenda da Família. Que Deus continue abençoando a cada um, nesta noite e sempre. Vamos crer que Ele vive. Às 19h30 agora, todos serão conclamados para cantar que Ele vive. Que você possa ter essa certeza no seu coração, que Jesus está no barco e que Ele vive para sempre. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.